2010 fica para trás com volume recorde de veículos vendidos no Brasil. É verdade que o governo anunciou restrições para o financiamento dos carros no último mês do ano passado. Ainda assim, o automóvel segue no topo dos sonhos de consumo do brasileiro. Eu sou a Marcela Aires, repórter de Exame.com, e a compra do carro próprio é o tema de hoje da nossa conversa com o consultor financeiro Mauro Calil. Mauro, o que muda na vida do consumidor depois desse arroxo aí no crédito promovido pelo governo? Na verdade, essas medidas de restrição ao crédito, elas vêm de encontro àquilo que a gente fala em educação financeira já há muito tempo, né? De você não se sobreendividar, comprar somente o necessário, né? E pagar à vista. Né? Então, o que estava acontecendo? A gente via famílias, principalmente as famílias que emergiram das classes mais baixas para a classe média, comprando 2, 3, 4 televisões, geladeira, tudo no crediário, carro, etc. Tá? E isso tem um limite, né? Porque a conta chega. Né? Então, ainda mais falando de bens duráveis, né? Como eletrodomésticos e carro, que depreciam facilmente o seu valor, então o que o governo fez? Preocupado com o sobreendividamento dessas famílias, ele começou a restringir novas oportunidades de endividamento. E isso é bom em termos macroeconômicos, tá? Do lado familiar, porém vai diminuir um pouquinho o consumo, vai conter o consumo. Falando um pouquinho sobre a macroeconomia, de que maneira que essa medida ajuda a conter a inflação? Bastante, porque querendo ou não, né, a inflação de demanda ela existe. Né? E uma vez que você não tem mercado para desovar os seus produtos, começa a ter um pouquinho de capacidade ociosa, os preços tendem a diminuir ou, no mínimo, a não se elevar. Não é? E, em relação a isso, essas medidas realmente são muito boas, inclusive ajudam a manter a taxa Selic no nível que está, não sendo necessário o aumento de taxa Selic. Voltando os olhos agora para as famílias, Mauro. Depois da divulgação dessa medida, os reflexos já começaram a ser sentidos. E as taxas de juros que estavam aí na casa de 1 e pouco ao mês já foram para mais de 2, 2,5. O que isso significa? Essa taxa, à primeira vista, parece muito pequena, né? Quando comparada aí ao que é cobrado no cartão de crédito e no cheque especial. No fim das contas, ela é mesmo? Não, não é pequena não. Se você estava numa taxa de 1,2, né, e passou aí para 2,4, significa o dobro de juros. Né? Isso lá na parcela vai te aumentar 30%, 40% o tamanho da parcela. Tá? E aí você fala, poxa, a parcela já não está cabendo tão folgadamente no meu bolso. Né? Como essa classe social ela não faz uma conta de número de parcelas, né, vezes o valor da parcela, para saber o total que ela está pagando, ela fala, se cabe no bolso, está tudo ok? Já começa a restringir o consumo dessas classes, tá? Dessas pessoas principalmente, não vou generalizar, mas dessas pessoas. Bom, o que acontece? O juro mais caro torna o bem cada vez mais caro. Né? Acho que em outra oportunidade eu falei que a gente não anda de juros, a gente anda de carro, né? Então pague por um carro, não pague pelos juros. Qual é o risco de pagar tão caro por um carro? Porque no fim das contas ele vai se depreciar. Exatamente, esse é o grande problema. Na conta de um carro não é só o preço dele. Então vamos dizer, um carro de 30 mil reais, você tem IPVA, licenciamento, DPVAT, que também aumentou o preço, você tem combustível, você tem manutenção, etc, etc, etc. Tá? Bom, mais a depreciação. Então, se você vai financiar um carro em 48 meses, tá? Um carro de 30 mil, daqui a 4 anos, quanto que ele está valendo? 20 mil? 18? Né? Talvez menos, dependendo do modelo. Não é? Essa conta também faz parte do custo do carro. Né? Por quê? Porque é um dinheiro que saiu do seu bolso e que não volta mais. Resumindo, um carro não é um investimento. Não, nesse aspecto não. Pode ser um investimento para um taxista ou para um frotista. Que precise do carro. E que gere recursos com ele. Mas para a pessoa física que usa o carro para lazer ou para ir e voltar do trabalho, isso realmente não é investimento. Qual que é a sua dica então, Mauro, para quem está pensando em comprar o carro próprio ou trocar o veículo que já tem? Olha, um carro, se ele é pouco usado, tá, pense sinceramente em usar o transporte da cidade.
Obviamente que o transporte coletivo é bastante deficitário, tá, nas grandes capitais brasileiras. Porém, quando você compara o custo do segundo carro, né, com o custo de um táxi, via de regra a conta é vantajosa para o táxi. Tá? Por quê? Porque você não tem IPVA, não tem seguro, não tem manutenção, não tem só aquela nada. corrida e pronto. Isso. Então, para quem vai e volta do trabalho, e desde que a distância não seja muito longa, prefira usar o táxi. Tá? Para ter certeza disso, faça conta. Deixa uma semana o carro em casa, faça a sua rotina normal de táxi e veja quanto custou. Tá? Multiplique isso por 52 semanas no ano e você vai ver se vale a pena ter o segundo carro ou não. Eu diria que em 80% dos casos, nas grandes capitais brasileiras, não vai valer a pena. E quem mesmo assim decidir aí comprar, levar a chave para casa, qual é o seu conselho em relação à entrada, ao prazo aí? A entrada que hoje está em... O Copom determinou de pelo menos 20%, eu acho pouca, eu acho que deve ser de no mínimo 40%. Tá? E num prazo máximo de 3 anos de financiamento. Tá? Sendo que quanto mais rápido você quitar esse financiamento, né, menor a quantidade de juros pago. Ou seja, muito melhor para o seu bolso. Melhor para o seu bolso, como eu acabei de falar, você anda de carro e não de juros, então pague pelo carro, não pague pelos juros. Ótimo, Mauro. Muito obrigada. Obrigado. Bom, a gente fica por aqui. Semana que vem tem mais. Se você quiser participar, mande um e-mail pra gente. O endereço é seudinheiro_exame@abril.com.br. Até a próxima.